Pessoal, vou mostrar para vocês o resultado de dois robôs automáticos, um em modo spot e o outro em modo alavancado, para vocês verem a diferença que faz uma alavancagem, os riscos. Vou colocar todo o ponto aqui que você precisa saber, beleza? Então bora lá pro vídeo. Galera, fique tranquilo que eu vou mostrar aqui para vocês todo o passo a passo, o que eu pensei para criar a estratégia e os riscos que ocorrem em um robô de modo alavancado, tá? Muita gente explica ali os lucros, mas esquece de te avisar dos riscos, e isso é muito importante você saber, beleza? Pessoal, vou mostrar aqui primeiramente o robô de modo spot, né? Robô de grid modo spot. Como eu falei para vocês, o robô spot é aquele robô mais conservador, não existe alavancagem, então o capital que você tem é aquele capital que ele vai utilizar como banca ali, né, como balanço para estar realizando os trades, realizando as operações. Então requer um pouco mais de patrimônio, de capital para investir, tá? Mas em compensação também você não corre tantos riscos como no modo alavancado, tá? Então aqui os resultados foi o seguinte, pessoal: eu criei um robô no dia 8/5, né, na paridade ali do Ethereum barra USDT, tá certo? E eu coloquei a variação de preço de 1.600 a 2030, tá? Bom, galera, eu abri aqui o gráfico do Ethereum, tá em gráficos de velas de 4 horas, só para ilustrar para vocês o porquê que eu criei nesse parâmetro, nesse range, né, de 2030 a 1.600, o preço mais baixo de 1.600, o preço mais alto de 2030. Lembrando que é entre esses preços, de 2030 a 1.600, que o robô ele vai executar operações, tá? AWP, ele saiu ali, foi para 2050, ele rompeu esse meu preço máximo. O que vai acontecer? Simplesmente o robô não vai operar mais para você, tá? Ele simplesmente vai ficar obsoleto. Não quer dizer que você vai ser liquidado, não quer dizer que você vai perder o seu capital, nada a ver, tá? Porém, você não vai ter o robô mais executando suas operações. Pode ser que você fique com um PNL flutuante negativo, tá? Então o que significa isso? Você foi lá, tá operando, já tem uns 10 dias, ele fez ali uma certa lucratividade dentro desses parâmetros, suponhamos $20, e aí ele foi lá, foi subindo, quer dizer que ele foi vendendo cada vez mais os seus ativos, né? Que o robô grid é dessa forma: quando sobe ele vai vendendo, executando lucro, e quando ele vai caindo ele vai comprando mais aquele ativo, tá? Então eu recomendo você utilizar sempre ativo aquele que você talvez queira até mesmo acumular lá na frente, tá bom? Foi lá e rompeu o 2030. O que vai fazer? Ele vai parar de operar, ele vai parar de vender os ativos, né? Ele vai parar de vender, no caso aqui, o Ethereum. É isso que vai acontecer no modo spot, tá? Então acho que deu para você entender, e eu coloquei nessa margem de preço o 2030 aqui por conta dessa região onde o mercado veio e respeitou bem aqui. Foi logo um ponto que manteve um pouquinho de resistência aqui, né, bem aqui atrás aqui, e quando bateu aqui de volta ele se manteve. Aqui atrás, né, eu marquei o 1.600. Foi um momento em que o mercado lateralizou bastante dentro dessa faixa de preço aqui, entre 1.550, 1.650. Então dentro dessa faixa de preço aqui ele ficou um bom tempo aqui, né, nessa lateralização aqui. Então foi por conta disso, galera. Não existe uma análise 100%, existe aquilo que você vê anteriormente do mercado e aquilo que você projeta, né, que tem mais probabilidade de acontecer. Tem uma probabilidade muito grande de o mercado se manter dentro dessa margem de preço de 2030 a 1.600. Na minha visão tinha, tanto é que durou um mês, né, e tá rodando até agora. Então o resultado, galera, para vocês verem aqui, foi foi o seguinte: 1.600, né, o preço menor, 2030 o preço maior, né? E aqui, pessoal, foi o seguinte: $6.363 investido, né? E um resultado de $123, tá? Cerca aí de 1,94, quase 2% de resultado de lucro, né? Aí eu sei que muita gente gosta de alavancar, acha que isso aqui é um resultado muito pequeno, mas cara, com basicamente 2%, e não deu um mês ainda, falta alguns dias, né? 3 dias para arredondar 30 dias. 2%, se você for olhar em resultados no mercado de forma conservadora, de forma sem correr riscos exagerados, isso aqui é um resultado
assim, muito maneiro, muito top mesmo, né? Então, assim, se você tiver uma boa configuração e aquilo se manter, se perpetuar, né, e você analisar de forma correta, é um resultado que dá para você repetir, tá? Agora eu vou falar do grid alavancado, grid futuro, aquele que você alavanca o seu capital, beleza? Então, talvez você não tenha tanto capital, você pode alavancar e criar uma configuração para você. E o que eu fiz aqui, galera? É o seguinte, é a mesma coisa do robô de grid spot, né? Eu coloquei 1600 a 2000, né? Eu diminui um pouquinho ali do 2030, deixei redondinho, coloquei 100 grids. Então, dentro dessa faixa de preço de 1600 a 2000, tem 100 grades, tanto de venda quanto de compra. Dentro desse preço, ele sempre vai ficar efetuando operações, tá? Eu criei também no dia 8, né? Do 5, cerca quase de um mês. E o que eu fiz? Eu alavanquei esse capital aqui em 5 vezes. Entendeu? Eu não coloquei 20, 30, 50. Muita gente faz dessa forma e esquece que tem um risco. Não é só, eu tenho aqui $1000, vou alavancar 50 vezes, eu tenho 50 mil para operar. Opa, da mesma forma que você aumenta a sua lucratividade, o seu prejuízo também é multiplicado. Então isso você tem que ter em mente. Então o que acontece? Eu coloquei aqui $5.000 e alavanquei em 5 vezes. O que significa? Que eu tô entrando no mercado, né, com $25.000 em volume. $5.000 é a minha margem e 25 mil é o meu volume. A minha margem é aquilo que calcula, né, o meu preço de liquidação, que é o risco que você ocorre aqui no modo alavancado, que muitas pessoas não falam para você, ou se você sabe o que significa liquidação, talvez você não sabe o 100%, né? Às vezes acha que é só alavancar, tá tranquilo, quer dizer que você vai ter 25 mil, né? No meu exemplo aqui, 25 mil em margem, não é isso, você tem 25 mil em volume e 5 mil em margem, tá bom? O outro lá, você pode ver que foi até um pouco mais de dinheiro, né? Foi de $6.300. Esse aqui foi 5 mil, né? E foi 21%, né, de lucro. Beleza? 21% de lucro, cerca de $1.000 no mesmo preço, na mesma configuração, tá? Muito cuidado. Quando você vai executar um robô alavancado, você principalmente tem que calcular os riscos de ser liquidado, tá? Olha o resultado, é insano, é top, é muito, né? É muito maneiro. Mas todo dia você tem que verificar como é que tá a sua posição, como é que tá o mercado, notícias, querendo ou não, não é só ligar e deixar o mês inteiro, né? Aqui vai dar quase 30 dias que eu coloquei esse robô para rodar, mas isso não significa que eu deixei os 30 dias a Deus dará. Tem que ir lá e verificar, tá? Não pode deixar assim, criei agora, ele vai fazer o lucro ali para mim. Tem que monitorar e aí sim você consegue, com certeza, né, tendo um controle, sabendo o que tá fazendo, né, tendo bons conceitos, fazer resultados como esse 20, 30% no modo alavancado. Então, olha a diferença, pessoal. O modo conservador com mais capital, né, fiz ali nem 2%. Modo alavancado, né, muito bem controlado, fiz mais de 20%. Então, cabe aquilo ali que você, cabe o risco que você quer correr, cabe qual resultado que você busca, tá bem? Pessoal, espero que você tenha entendido como é que funciona um robô, né? Não é só ligar, não é só achar que ele vai te dar lucro exorbitante, tá? Óbvio que ele pode, se eu tivesse alavancado aqui 10 vezes, esse resultado aqui poderia ser, né, 5 vezes mais. Eu poderia ter feito aqui quase que 100% da minha margem, do valor investido. Só que, cara, você tem que entender que é muito melhor 20, 10% de forma mais segura, de forma que você consegue ver um panorama mais seguro e você tirar ali 20%, 10%, que já é muito dentro de um mês, né? Já é muita coisa, do que você alavancar 10, 20, 30, 50 vezes e ser liquidado, né? O mercado, ele der um gap para baixo ou um gap para cima, que acontece, tem as velas assim, né? Tem as movimentações de manipulação, né, das baleias, das pessoas institucionais dentro de qualquer ativo, tá? Então você tem que ficar sempre assim, um pé atrás na segurança, tá? E fazer a análise com a maior probabilidade que você vê na sua análise dentro do gráfico,
para qual a probabilidade maior de acontecer X coisa. E assim você começa a configurar os seus robôs, seja grid, seja DCA, seja grid infinito, seja portfólio smart, seja arbitragem, seja qual for, tá? Isso implica também em modo manual. Quando você vai operar de forma manual, você também tem que levar muito em consideração a esse tipo de situação, né? De alavancagem, de ser liquidado. Isso é muito importante. Lembrando, pessoal, tem o meu indicador da WP Meta Profit, tá? É um indicador de extrema assertividade para você operar principalmente de forma manual, para otimizar o seu tempo de análise. Ele funciona em qualquer ativo, funciona em qualquer time frame, tá? Fique à vontade para clicar no primeiro link da descrição, entrar no site, avaliar. Qualquer coisa me chama no WhatsApp também, qualquer dúvida que você tiver. É um indicador, como eu falei para vocês, muito assertivo, não é 100%, não estou prometendo aqui que você vai comprar e vai ter 100% de assertividade, né? Igual muitas pessoas passam aí na internet, que é a mentira, tá? Então assim, é um robô validado. Tem vídeo aqui no canal de muito tempo atrás onde eu utilizei banca pequena, ou seja, não precisa ter banca milagrosa para estar operando. Banca pequenininha você consegue fazer entrando de formas corretas. Acompanha o indicador, vários vídeos tutoriais para você configurá-lo e utilizá-lo da melhor forma possível, beleza? Então, link na descrição, fica à vontade lá para clicar. Me chama no WhatsApp também. Tamo junto, é nóis, valeu!